Fala, verdadeiros líderes, todos bem, saudáveis? Eu sou o Marcos Paulo Rodrigues e esse é o podcast Bora Desenvolver com Marcos Paulo Rodrigues e convidados. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, Renata Varolo, psicóloga. E o tema de hoje é desenvolvimento de uma liderança e falando muito sobre saúde mental. Como é que os líderes estão com relação à saúde mental? Como é que os liderados estão com relação à saúde mental? E Renata, seja super bem-vinda. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu quero começar com você se apresentando. Então, Legal. quem que é a Renata e como é que o pessoal pode entender um pouco mais do trabalho da Renata? Tá Conta pra bom. gente. Bom, Marcos, primeiro eu quero muito te agradecer por esse convite, por essa oportunidade. Acho que é muito bacana estar aqui com você, especialmente muito bacana falar de um tema que é extremamente relevante, extremamente importante e que faz parte aí, né, do nosso, da nossa expectativa de trabalho, de crescimento, não só nas organizações, mas de uma conscientização de todas as pessoas, né? Perfeito, perfeito. E a Renata, ela é psicóloga, é terapeuta, Vou contar ela um é pouquinho, consultora. um Conta pouco pra de tudo. gente. Bom, na verdade, eu sou psicóloga de formação. Eu trabalhei por mais de 20 anos na área de recursos humanos, como gestora de RH. Por maior parte do tempo trabalhando com desenvolvimento de lideranças. Eu me desliguei da indústria recentemente, tá? No final do ano passado. E hoje eu tenho trabalhado, na verdade, em alguns pilares, né? Um dos pilares é ainda a consultoria de recursos humanos, né? Que acho que assim, carregando toda essa experiência, todo esse conhecimento que eu trouxe do mundo CLT, né? Do Perfeito. corporativo. Então, eu faço consultoria de desenvolvimento de líderes, de gestão, de processos de RH. Associado a isso, hoje eu, inclusive, muito relacionado ao nosso tema, eu desenvolvi um trabalho de saúde mental para as organizações, onde eu tenho ações de aconselhamento e palestras, tanto para líderes quanto para profissionais. Eu trabalho também com atendimento individual, de coach, de mentoria, para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tenho uma formação em coach. E associado a isso, e que é assim, acho que estou conseguindo viver um propósito, né? É o atendimento clínico terapêutico. Fantástico. Eu atuo com a terapia cognitivo-comportamental na linha de psicologia positiva. Durante toda assim, a minha carreira, eu atuei muito pouco com a clínica, até porque a empresa me consumia muito, mas era um sonho, assim, na verdade é um propósito mesmo de poder atender clinicamente as pessoas, né? Assim, tanto para a busca de desenvolvimento pessoal, também profissional, mas com esse olhar terapêutico. Então, hoje eu atendo tanto online como presencial e está sendo uma realização também poder Parabéns. trabalhar com a clínica. Muito bom, muito bom. É muito bom a gente ter esse conjunto de histórias, né? Eu também Aham. fui 15 anos no mundo CLT, fiz a migração, 8 anos de empresa. Precisei tirar o título de psicanalista justamente porque em algumas consultorias eu estava vendo que isso não era problema de processo, não é problema de infraestrutura, mas aquele líder, aquele dono, empresário, Uhum. estava sofrendo muito por alguns motivos e eu tentava entender. Falei, mas por que isso está acontecendo? E uma amiga, na época médica, falou, Marcos, Freud vai te explicar, vai estudar psicanálise, vai tirar o título que você vai entender muita coisa e Uhum. faz total sentido. Hoje em dia, principalmente pós-pandemia, eu tenho percebido por pesquisas que a situação está ficando cada vez mais delicada, Uhum. né? Tanto para os líderes quanto para os liderados. Eu gostaria de saber de você, o que você está sentindo nessa nova experiência que você está tendo com esse atendimento de programa de consultoria ou de atendimento individual com os líderes. Uhum. Como que está a sua visão com os líderes? Eu vou passar a minha daqui a pouco também. Tá. Bom, quando a gente fala de saúde mental, né, eu acho que, bom, antes de falar sobre como eu vejo com os líderes, eu acho que tem uma definição da OMS que eu gosto de falar, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa olhar para a sua saúde emocional, sua saúde física e a saúde social. Fantástico. Então, não é só ausência de doença, né? É o bem-estar emocional, social e físico. Né? E acho que esse é um ponto extremamente significativo, né? Porque eu acho que, principalmente a liderança, por muito tempo, né,
não posso, talvez eu diga, teve dificuldade ou não valorizou esse todo, né? Então, assim, é sempre aquele valor de trabalhar muito, né? Trabalhar sob pressão, produzir o máximo possível de resultado, mas a que preço, muitas vezes, né? Uhum. Muitas vezes ao preço de sacrificar a vida pessoal, familiar, muitas vezes ao preço de sacrificar a saúde, né? E passar por cima de tudo isso e só perceber quando ou o corpo A vai no casa caiu. limite ou a saúde emocional realmente vai no limite. Então, eu acho que hoje, assim, felizmente, a gente tem tido um olhar mais aberto e mais interessado para esse todo, né? Eu acho que tem talvez até porque, depois da pandemia, principalmente, né, a questão da ansiedade veio muito mais forte, né? Hoje a gente tem estudos que, depois de 2020, depois da pandemia, a ansiedade aumentou em 80% na população brasileira. Tem um estudo mostrando que 49 milhões de brasileiros hoje têm algum transtorno mental também. Eu percebo muito que existe uma pressão muito grande hoje na sociedade, principalmente no cenário macroeconômico nacional. E o Ricardo Amorim, ele acabou de fazer um post, achei bem interessante, trouxe até os dados para a gente pesquisar e conversar sobre esses dados. Ele fala o seguinte, que a quantidade de empresários e de funcionários ela está diminuindo. Por quê? Porque 56 milhões de brasileiros já estão felizes com o Bolsa Família. E falou que, ele, no post dele, segundo o IBGE, a informação, cada brasileiro que trabalha hoje, ele trabalha por 5 pessoas. Ele trabalha por ele, ele trabalha pelas crianças, ele trabalha pelos aposentados, ele trabalha pelos servidores públicos que estão aumentando e trabalha por essa galera que está feliz e satisfeita com o Bolsa Família. É verdade. E a quantidade de líderes e liderados, ela está diminuindo. Ou seja, a pressão acaba ficando absurda, sem contar outros fatores que, infelizmente, acabam impactando a nossa sociedade. Por exemplo, brasileiro aí, de 66% a 77%, parece que já está com o CPF sujo, né? Tem outras questões que 90% da população brasileira não consegue ganhar mais do que R$3.000 por mês. Isso vai pressionando ele a ter mais resultado. E a gente sabe que, querendo ou não, toda empresa, seja pequena, média ou grande, quem está lá em cima também está pressionando a galera para ter mais resultado, né? Com certeza. E isso, na minha visão, acaba realmente dificultando um pouco esse papel do líder, né? De poder fazer uma boa liderança e lembrar que ele é o líder. Né? Acho que esse é o grande desafio hoje do mundo corporativo, porque se o líder ele não buscar essa ajuda com relação à saúde mental, e a gente está falando de um número muito alto de pessoas que estão precisando de ajuda, cerca de 68% dos brasileiros se sentem ansiosos, segundo algumas pesquisas. Exatamente. Tem um Instituto Nossa, Cactus. o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em ansiedade. E o 5º mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Né? Esse líder, ele precisa lembrar que por mais desafio que exista, ele está na posição do líder, de liderança, né? E se ele não buscar uma possível ajuda, ou se a empresa não ajudar ele a ser líder, ele vai ser mais um dentro dessa estatística. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Você sabe que eu até estava vendo, tem uma pesquisa da Workforce Life, não me lembro exatamente, mas que entrevistou aproximadamente 3.000 pessoas de 10 países e o impacto que a liderança gera na saúde emocional das pessoas é muito maior do que o impacto que se gera com o cônjuge e com familiares. São em torno de 70%. Olha. Então, você imagina, né, que se o líder ele não tem um cuidado com essa saúde mental, com o seu bem-estar, né, e olhar tanto para ele quanto para os seus colaboradores, o impacto que ele pode causar na vida dessas pessoas é extremamente significativo. Né? Porque a gente sabe que o líder, ele espelha, né, toda a sua equipe, todos os seus funcionários. Então, ele não vai... o risco de causar um prejuízo, não só para ele, mas para uma equipe, que isso seja carregado para toda uma sociedade, né, para a qual essa equipe e esse próprio líder convive, é muito grande. Né? Então, a importância de a gente olhar a saúde mental
de uma maneira extremamente significativa para o líder, é muito grande, né? Eu sempre falo que o líder ele vai ser uma referência de qualquer jeito, É, positivo ou negativo. exatamente, Né? exatamente. Quantos gestores são lembrados por serem referências negativas e não positivas? Né? É. E você acredita, Renata, que dentro dos seus atendimentos, esse líder ele também está ficando mais sensível a ponto de atacar mais e de uma maneira mais estúpida esse funcionário, parceiro, cliente, fornecedor, devido a não ter uma estrutura necessária para poder fazer um bom trabalho como líder? Eu acho que sim, existe esse risco, tá? Não vou dizer talvez a maioria, mas existe o risco. Até porque, assim, vamos voltar um pouquinho lá na pandemia, né? Que eu acho que foi um marco significativo nessas Com mudanças de certeza. relação, né? Impactos emocionais. Quando a gente, né, foi lá para o momento da pandemia, que a gente passou por esse afastamento social, né? Pelo medo de perder o emprego, pela crise financeira, trouxe e vem carregando ainda, né, essa talvez uma parte desse medo, né, e uma parte dessa mudança que aconteceu. Então, muitas empresas tiveram que enxugar, como você falou, muitas pessoas tiveram que assumir posições, né, que eram compartilhadas com outros executivos, outros líderes. Então, talvez isso levou, sim, a algumas lideranças se sentirem mais pressionadas e com mais medo, né? Quando a gente fala de medos que a liderança tem, a gente pode até falar isso depois um pouquinho mais profundamente, mas um dos medos é de perder o poder, de perder o controle, e passa por perder o emprego. E com isso, né, se o líder não tem uma boa habilidade, né, e um bom cuidado, e eu digo até um bom cuidado em entender quais são as suas potencialidades, quais são suas vulnerabilidades, quais são suas limitações, especialmente, o risco disso externalizar para toda a equipe é muito grande. E eu acredito que essa vulnerabilidade, às vezes ele tem medo de mostrar, né, que é uma pessoa vulnerável. Automaticamente ele não busca ajuda, só que o Exatamente. corpo fala, né? Exatamente. E a galera vai perceber as vulnerabilidades, os medos. É muito importante lembrar que o ego do ser humano é um escudo protetor e às vezes para se defender, o que ele faz? Ele ataca, né? Então quando ele Sem está dúvida. atacando um funcionário, ele pode estar atacando um cliente, pode estar atacando um fornecedor, mas isso na verdade é quase um pedido de socorro. É. Né? Olha, eu É. não estou sabendo como reagir a esta situação e o meu corpo, a única forma que ele está sabendo reagir é por meio da emoção e é por meio desse ataque. É. Né? Então, vale para você que é líder, vale para você também que é um colaborador de empresa, entender como é que está o seu comportamento. Será que você está sendo mais amigável, mais motivado a trabalhar, mais feliz dentro do seu emprego, ou você está reagindo de alguma maneira mais estúpida, mais agressiva, talvez, e é o seu corpo dizendo para você que a sua emoção está falando mais alto do que a sua razão. Acho que esse é um ponto fundamental para ser analisado, né? Com certeza. Você sabe que, voltando um pouquinho aos medos dos líderes, né? Isso aparece muito nos atendimentos individuais. A gente falou um pouco do medo de perder poder, né? De perder controle. Acho que tem um outro medo que passa por isso também, é o medo de errar, né? O medo de falhar. E aí, passando por esse medo de falhar, é aonde se perde muita oportunidade de o líder confiar na equipe, né? De deixar as coisas acontecerem para que processos possam ser inovados, coisas novas possam vir, mas muitas vezes o líder carrega isso com ele, né? E quando a gente fala do medo, da vulnerabilidade, eu uso muito, acho que você conhece a Brené Brown, né? Que fala sobre o poder da vulnerabilidade. E ele tem um livro dela que fala A Coragem de Ser Imperfeito, que eu acho perfeito. Muito bom. Porque ela fala, né, assim, a vulnerabilidade conecta as pessoas, né? Então, quando você entende suas limitações, quando você entende que você pode se apoiar no outro, né? E usar e se referenciar no outro, até para aprender mais, né? E para você aliviar, muitas vezes, a pressão que você carrega,
Primeiro que você estimula o crescimento, né? É possível estimular o crescimento de toda uma organização, de uma equipe. E o grande benefício é que isso conecta as pessoas, porque você, né? E aí falando do líder, traz a humanização, a liderança humanizada, né? De Uhum. o teu funcionário perceber até onde você pode ir, e o quanto ele pode contribuir com você. E eu acho que isso, assim, é um dos pontos extremamente importantes para a gente se trabalhar com a liderança. Não ter medo de ser vulnerável, Legal. né? O fardo é muito grande quando você carrega tudo sozinho. Tem a famosa síndrome de Salvador, Uhum, né? Que a uhum. pessoa acha que vai resolver tudo sozinha, não precisa de ninguém. E às vezes os líderes, devido a esse medo, né? Um dos medos é medo de delegar também. É, Ele acaba abraçando muito mais do que pode. E é, aí ele deixa de ser estratégico e acaba entrando na operação para ficar fazendo coisas que ele não é. deveria fazer, né? E aí, quando a gente fala do mundo corporativo, também existe o famoso medo da sombra, porque esse líder, eu conheço alguns diretores, né? O cara é diretor estatutário da empresa, está com 2 filhos que nem entram na faculdade ainda, tem um triplex, e aí, quando vai ver, a empresa não está bem, né? E precisa mandar um monte de gente embora. Esse líder, se ele não tiver uma maturidade para saber liderar e saber lidar com a situação, ele pode vir com o medo da sombra. E o medo da sombra é achar que todo mundo vai pegar o lugar dele, né? Ou achar que ele é caro demais para a empresa e que esse coordenador, ganhando bem menos que ele, pode assumir o papel dele. E aí vem essa chuva de insegurança. E se Uhum. ele não botar isso para fora, para pelo menos conversar com alguém sobre o tema, né, entender os cenários, ele acaba ficando com esse medo para ele, É, né? Eu acho que esse é o ponto que deve ser analisado e aí começa a vir as consequências disso, que é justamente essa questão da saúde mental que a gente está falando, é. né? A saúde mental, quando a gente fala das consequências, vale lembrar que são vários fatores que já vêm de fora, ele nem pisou na empresa, ele já tem alguns probleminhas para resolver, Com certeza. muitas vezes financeiro, inclusive, e aí tem que corrigir esses problemas que estão desafiadores demais com relação à saúde financeira do nosso país e ainda assim liderar as pessoas e ainda assim ter resultado e ainda assim fazer a empresa vender, e ainda assim É. gerar lucro e conseguir pagar o salário de todo mundo, né? Uhum. Só que esses medos, quando vem e a pessoa não consegue entender ou talvez não consegue ter ajuda ou não tem recurso financeiro para ter ajuda também, eu gostaria de saber de você, qual que é o papel desse líder, ou seja, quando que ele entende que chegou a hora de pedir ajuda e para Uhum. quem que ele vai pedir ajuda, Uhum. e o outro papel, qual que é o papel da empresa, né? A empresa hoje, ela tem uma obrigação de ajudar esse líder ou ela entende que cada um que lute para ter a sua saúde mental, porque o dono da empresa também está lutando para ter a dele. Não, eu acho que, assim, é extremamente importante que a empresa, né, veja, tenha esse olhar positivo para o cuidado da saúde mental, porque a gente sabe, né, que hoje, é claro, existe um estudo, né, de Harvard, inclusive, que fala que se você tem felicidade no ambiente de trabalho como premissa principal, o resultado vem, né, e não ao contrário. Né? Por muito tempo se acredita, né? Se acreditou que você ter resultado leva à felicidade. E não, né? Então, acho que se a gente parte desse conceito, desse princípio, que se você tem pessoas felizes, engajadas, motivadas, muito mais facilmente você vai chegar em resultados positivos, né? Então, sim, eu acredito que é o papel da empresa contribuir para esse trabalho, né? Ter esse papel de cuidador e observador da saúde mental da sua equipe, com certeza, né? E quando a gente fala do líder procurar ajuda, eu acho que uma coisa extremamente importante e não é receita de bolo, né? Mas primeiro a gente fala do autoconhecimento. Então, quanto mais o líder tiver a oportunidade de se autoconhecer, né? Então, assim, ter uma mentoria, passar por um atendimento terapêutico, faz com que ele sim perceba muito mais facilmente quais são suas potencialidades e trabalhar muito bem nelas, identificar suas vulnerabilidades, reconhecer suas limitações, isso é extremamente importante. Mas eu acho que uma coisa que é muito interessante que a gente vê
e cada vez no nível mais C-level, é o que a gente vê uma liderança solitária, Total. né? Muito solitária. Porque é isso que você falou. Em quem eu vou confiar? Né? Talvez eu vou confiar em alguém aqui que vai tirar meu emprego, que pode ser o meu competidor, e vai se tornando uma liderança mais sozinha, né? Então, eu acho que ter uma rede de apoio, né? E isso pode acontecer através de buscar um mentor também profissional, um coach profissional, ou você se apoiar em líderes, em outros líderes que tenham responsabilidades similares, desafios similares aos seus, isso é extremamente importante para o líder, né? Até para ele perceber que é uma realidade que não acontece só com ele, né? Então, hoje a gente vê que existem até grupos, né, comitês de liderança que se unem para discutir problemas de liderança. Então, se colocar nessa condição de sair desse isolamento, até o isolamento pelo medo, eu acho que é fundamental. Fantástico. Fundamental. Você está falando uma coisa que realmente eu percebo e eu acho que é muito válido a gente trazer para cá, que é ele aceitar que pode ser ajudado, né? E mesmo fazendo parte de um comitê, se esse comitê todo mundo tiver na mesma caixa, talvez falte peças ainda assim, né? Pode Porque ser. dentro do nosso papel aqui como mentores, o primeiro passo é eles reconhecerem e falar, poxa, esse cara viveu 15 anos no mundo CLT, ele sabe, né? Gerente de operações da América Latina, você cuidando de vários cargos estratégicos como RH também, né? E o que é válido é que nós somos nerds de estudar. Eu estudo incansavelmente técnica, teoria, conceito, metodologia, pesquisa. O tempo inteiro estou atualizado com vários mercados. Cliente que é dono de construtora, academia, turismo e universidades, né? Que eu dou aula em universidade também. E essa pessoa, ela tendo a oportunidade dela mesma aceitar que outra pessoa pode chegar com uma peça nova para ela jogar o jogo de uma maneira mais assertiva, eu acho que isso é fundamental, né? E saber passar essa dor, né? E de uma maneira muito sincera, mostrar a vulnerabilidade, porque nós mentores é com base nessas dores que a gente consegue trazer a receita, uma medicaçãozinha ali operacional para que ele possa ser mais assertivo na tomada de decisão. Só que mesmo assim, eu vejo que o ego protetor, né? Tá lá para proteger, ele faz com que essa pessoa não se permita ser vulnerável. Né? Ou se for, tem que ser algo muito oculto, onde nem a empresa pode saber que ele está fazendo sessão de mentoria por Muitas fora, vezes. né? Então, acho que esse é o primeiro papel. Aceita que dói menos, né? Vamos lá, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para te fortalecer cada vez mais. E se não existir essa aceitação por buscar uma ajuda, né? E nós não estamos falando de amadores, estamos falando de mestrado, pós, estudos de campo, pesquisa, tem várias questões profissionais, certificações que a gente tem para poder fazer esse trabalho. A pessoa, ela acaba, a partir do momento que ela aceita, né? Eu tenho cliente que fala assim, é libertador. É libertador. Porque quantas peças vêm semanalmente para essa pessoa ter mais estrutura, mais força para poder fazer um bom trabalho. E quando a gente fala de um espaço terapêutico ou, né, um espaço de coaching, onde a gente dá para esses líderes um ambiente totalmente seguro. Né? Porque é um ambiente onde ele é totalmente confidencial, aonde ele pode refletir sem medo, sem julgamento, né? A todas as suas preocupações, as suas incertezas, né? E especialmente sobre essas vulnerabilidades. Então, sim, eu acho que quando o líder consegue ter essa consciência e se abrir para essa busca profissional, o ganho é muito grande, né? E com certeza essa mudança vai ser percebida em todos os aspectos da vida dele, né? Porque quando a gente fala do líder, né, que tem essas questões de perda de poder, né, de perda de controle dentro do ambiente de trabalho, passa por pressão, com certeza ele está carregando isso para todos os outros ambientes dele. Para a família, né? A maioria desses líderes se torna totalmente workaholics,
aonde não consegue ter um equilíbrio de vida pessoal e profissional. Então, quando vê, tá virando a noite, né? Não tem mais tempo de estar com a família. E aí, o que é um problema profissional vira um problema pessoal, inclusive, né? E aí, quando a gente fala dessa questão do equilíbrio, que é mais uma dica que, né, até queria complementar, que é extremamente importante que o líder busque, é que um líder que tem equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ele está trazendo esse equilíbrio para toda a equipe, né? Para todos os liderados. Porque imagina que quando você tem um líder que não tem horário, né? Que Uhum. trabalha, sei lá, 14, 16 horas por dia, que cobra e-mail de noite, na madrugada, como é que o liderado se comporta, vai se sentir? Então, imagina que é um cascateamento mesmo, né? De doença e de desequilíbrio emocional. Faz total sentido. Você sabe que alguns clientes, eu falo para eles assim, as pessoas vão começar a te enxergar de uma maneira diferente, Uhum. né? E eles falam, já estão enxergando, mas tem gente Aham. que me pergunta com quem que você anda conversando? Se Aham. tá diferente, se tá mais leve, se tá mais motivado, se tá passando de fato uma liderança pra gente. Por quê? Porque a pessoa está recebendo no back-office uma estrutura, né, para poder fazer uma gestão. E uma coisa que eu tenho percebido, não sei se você sente isso também, é que falta muita peça para jogar o jogo. Às Uhum. vezes, um coordenador, ele virou líder, virou um gestor, ou um funcionário virou coordenador. Por quê? Porque o outro saiu. Uhum. E não deu nem tempo de treinar, e muitas vezes eu não vejo um treinamento forte mesmo, para chegar para essa pessoa e falar assim: você sabe qual é a teoria ou o método usado para mapear nível de maturidade entre líder e liderado? Uhum. Né? Na área de vendas também, eu faço perguntas muito básicas para uma pessoa que está lá como líder e tem que vender, né? Ou então está lá como líder e tem que fazer a gestão, e a pessoa não sabe. É. Né? Então, dentro desse cenário, acho que é muito importante que a empresa, o board, ele reconheça isso. Fale assim, tá, eu quero que meu líder dê resultado, mas o que que eu estou fazendo para esse líder dar resultado? Uhum. Né? No treinamento que eu dou, chamado Liderando com Inteligência Emocional, é muito interessante que o líder, ele chega querendo culpar todo mundo. Né? Uhum. Ele quer culpar funcionário, ele quer culpar a cultura, ele quer culpar... Sai Cheio de ali... armaduras. Exatamente, atirando em todo mundo. E com o passar do treinamento, que dura 4 horas, eu chego para ele, normalmente são grupos pequenos, de 1 a 4 pessoas, né? Eu chego para ele e falo assim, tá, você está malhando essa pessoa aqui. Eu não vou discordar de você dentro da sua visão, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Uhum. Qual foi o último treinamento que você deu para ela fazer certo o que você quer que ela faça? O cara fica em silêncio. Né? E aí, no final do treinamento, que vem a consciência. Fala, nossa, cara, como é que eu estou liderando sem saber dessa quantidade de ferramentas, peças importantes, até sobre o autoconhecimento? Porque ele começa a entender como ele está agindo, como ele está Uhum. reagindo, muitas vezes. E com essa quantidade de peças, ele começa a saber jogar o jogo, de fato. É. Né? Então, eu vejo muitas pessoas, não sei se você percebe isso também, que elas estão jogando o jogo, mas sem ter peça, Uhum. sem saber Percebo. nem a regra do jogo. Né? Você sabe que quando a gente vai, né, eu faço consultoria, né, de recursos humanos para empresas hoje, e um dos meus trabalhos é realmente formação de líderes, né? E existe alguns níveis de liderança, especialmente esse que você está falando, né? A pessoa, de repente, é muito boa tecnicamente. Uhum. Ah, bom, o próximo passo tem que ser promover a supervisora, a coordenadora e assim vai. Esse grupo está no limbo quando a gente fala em formação. A grande maioria das empresas, até estava discutindo isso com uma das empresas que eu faço consultoria essa semana. O que a gente está fazendo para preparar esses supervisores, esses coordenadores, para eles serem o backup dessa liderança, né? Qual é o plano teórico de treinamento? Qual é o plano de vivência? O quanto essas pessoas têm um feedback constante, né, e realístico sobre o papel delas e como elas estão desempenhando. Tem um grupo que fica no limbo. E então eu percebo, sim, a gente vive isso. Eu acho que é uma grande falha das organizações, né? E para mim é um grande alerta também, porque se você não dá uma boa base de liderança, O isso resultado vai vir. carrega para o resto da vida, né? Claro que liderança também é vivência.
né? E você vai passando por situações e você vai aprendendo. Mas, às vezes, isso é na dor, né? E quando você forma bem, você prepara bem, você tá junto, né? Dá ferramentas, traz profissionais para ajudar esse processo, ele é muito mais natural, né? E ele vai acontecer de uma maneira muito mais rápida. E assim, não só muito mais rápida, muito mais eficiente, né? Renata, e vale lembrar que nós temos 4 gerações trabalhando juntas Uhum. e pesquisas mostram que não está dando match essas gerações. E já tem algumas gerações, por exemplo, a Z, que é bem provável que aconteça exatamente o que você está falando. Ela vê um líder surtado, ela fala assim, cara, eu não quero ser líder. Se é para ser líder desse jeito, eu prefiro ficar aqui no meu canto. E aí começa a não ter mais ambição para assumir um posto de liderança. E a gente vê aí os 50 e tantos milhões de brasileiros felizes com Bolsa Família, talvez esteja numa situação dessa. Eu vou ficar doido lá na liderança? Capaz, não faz sentido para mim. Eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. E eu percebo também alguns traumas que já são maiores quando a pessoa ela é muito boa tecnicamente, ela tem competência para ser líder, o cara que é o dono coloca essa pessoa da noite para o dia para assumir a Uhum. liderança, vem uma chuva de problemas que o líder tem que resolver, essa pessoa não foi preparada para assumir esse posto e começa a burnoutar, começa a estressar, começa a literalmente e nunca mais quer ser líder, porque a experiência única que ela teve é o suficiente para falar, não nasci para ser líder, É. não nasci para ser líder. Você sabe que eu estava fazendo um atendimento de mentoria com um rapaz recém-formado em engenharia na Poli. Assim, com uma experiência de intercâmbio, grandes diferenciais. E aí ele veio para a gente tentar consolidar ele um pouco, né, no mercado de trabalho. E uma das coisas que ele me trouxe olha, eu não quero trabalhar no mercado financeiro. Tá, mas por quê? Ah, porque meus amigos que estão no mercado financeiro já disseram que estão com burnout, que as lideranças colocam muita pressão, é um mercado muito difícil, é um mercado onde todo mundo está com burnout. Aí eu falei, isso é uma generalização, assim, perigosíssima, né? Porque é uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, não Uhum. teve ainda uma experiência profissional, e ele já vem com um viés do mercado profissional muito grande. Verdade absoluta É para como ele. verdade absoluta. Então, assim, quando você fala, né, essa geração talvez não vá se identificar, mas ela não vai se identificar provavelmente com a referência que a gente, ou com esses líderes, né, que já estão há mais tempo e que não têm uma boa conscientização, né, desse equilíbrio Uhum. de trabalho, tá passando para eles, né? Então, é muito perigoso isso até para a continuidade de uma boa gestão da organização, né? Eu Essa vejo, geração é uma geração muito diferente. e eu acho que esse é um radar que deve ser ligado e um ponto de atenção muito alto até para dono de empresa, né? Porque às vezes o dono da empresa ele está num desespero e ele está reagindo de uma maneira mais agressiva. Aí vamos trazer um pouco o tema narcisismo para cá, Uhum, né? Porque pode ser que ele seja ali, eu falo que o narcisismo tem um lado positivo e negativo, né? O lado positivo é sempre que é bom ser narcisista na questão de você ter uma ambição, de querer uhum, crescer, isso te traz ali uma autoestima também, mas o grave é o transtorno narcisista, é. né? E esse cara muitas vezes já está desesperado, não está ganhando dinheiro, não está conseguindo vender e ele acha que todo mundo é burro e todo mundo mesmo, né? Uhum, Parceiro é burro, o cliente é burro, o mentor é burro, o fornecedor é burro, todo mundo acaba ali ele menosprezando essa galera e devendo milhões, devendo uhum, milhões. Já vi alguns casos assim. Quando que essa pessoa ela pode gerar e como, né? Quais são as dicas comportamentais que vale essa pessoa ligar o radar aqui e falar assim, opa, eu estou com esse tipo de comportamento. Então, eu acredito que é importante eu dar uma atenção especial, sair um pouco da minha própria caixa e falar, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Será que vale um feedback 360 para ter a coragem de escutar toda a uhum, equipe e a visão da equipe perante essa pessoa? Ou será que é o RH que tem que fazer esse papel de uhum, chamar essa pessoa e falar assim, olha, está acontecendo isso? Queria escutar um pouquinho de você, quais são essas dicas para que essa pessoa ela possa começar a refletir com muito carinho sobre o comportamento uhum. dela, as consequências desse comportamento
E se for narcisista, ela ainda vai achar que ela tá certa. É, eu queria começar até falando sobre essa questão do narcisismo, né? Aham. Então, assim, a gente sabe que o narcisismo ele vem do mito grego, né? Que fala sobre vaidade, né? Do Uhum. excesso de vaidade. Então, e aí eu acho que tem o ponto que você falou. O que é um transtorno, né? E o Uhum. que é uma parte até que aceitável e que até pode fazer bem para uma liderança, né? Uhum. E a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque o transtorno de narcisismo, ele é muito perigoso, porque é uma pessoa que olha só para ela, né? Ela é o espelho. Então, é uma pessoa extremamente egoísta, é uma pessoa extremamente egocêntrica, é uma pessoa que não aceita falhas, né? Na verdade, coloca a culpa pelas falhas sempre no outro, né? Uhum. Isso é um perigo, assim, ter um líder com Uhum. esse transtorno é perigosíssimo, né? E muitas vezes, sim, ele tem dificuldade de compreender, de perceber isso. Então, passa sempre pelo processo, né, de autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais talvez você perceba. Mas no final do dia, a gente sabe que o narcisista, ele é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. É uma pessoa que é muito insegura, né? Na maioria das vezes, ele usa esse excesso para esconder a falta. Todo excesso esconde uma falta, Fantástico. né? Então, a gente já parte disso. Então, é muito sofrido, porque é uma pessoa que está sempre armada, né? Uma pessoa que está sempre, assim, muito provavelmente na cabeça dele, já planejando justificativa para tudo, né? Então, eu acho que ter esse alerta, né? Então, se você se percebe como uma pessoa, né, que está sempre ali se protegendo, se autoprotegendo, sempre encontrando a culpa no outro, não reconhecendo suas falhas, tem que, sim, acender um alerta. Uhum. Né? O narcisismo, eu acho que é um alerta super importante. Especialmente para a pessoa, mas ela impacta, sim, toda uma organização e toda uma equipe, Olha né? só. E normalmente eu percebo que os ataques desses narcisistas com transtorno, eles são muito rápidos. Porque a Uhum. pessoa, ela não consegue se permitir nem a refletir sobre uma mensagem específica. Então, às vezes, se você fala para a pessoa, olha, não estou gostando do seu comportamento, ou se você fala para um funcionário, o funcionário conta para o dono, né? Vamos dar um exemplo aqui. Contei para um funcionário, ele foi lá, contou para o dono da empresa. O fato dessa pessoa se sentir atacada, né, com uma simples mensagem que ele não parou para refletir, poxa, realmente eu não fui educado, peço desculpa, vamos melhorar. Né? Ela ataca imediatamente e ataca de uma maneira muito bruta, É. de uma maneira muito agressiva, literalmente, chegando até ser em tom ameaçador. Né? Muitas vezes o narcisista usa um tom ameaçador, né? Exato. E aí vem aquela frase do funcionário que eu já escutei várias vezes, o funcionário falar assim, parece que eu estou pisando em ovos. Porque se eu faço uma coisa, eu não posso, estou errado. Se eu faço outra, eu estou errado. Eu me sinto um incompetente aqui dentro, né? E esse é o ponto que a gente pode estar falando de 20 funcionários que está debaixo dessa pessoa, Exatamente. né? 30 funcionários. E um outro ponto que eu percebo é que esse cara estando num cargo de gestão geral, por exemplo, ele é um cara que, o narcisista, ele pode ser um manipulador. Porque ele faz isso para a galera que está embaixo, só que para a galera que está em cima, ele mostra resultado. E às vezes ele consegue resultado. Porque ele pressiona, todo mundo fica com medo, sai fazendo tudo e dá resultado para a empresa. O cara que é o dono ou um diretor, ele olhando para esse cara, ele blinda a galera de baixo, ó, vocês não podem me pular de jeito nenhum, Uhum. né? Senão vai ser mandado embora, começa a vir as ameaças, né? Ele blinda e esse diretor muitas vezes acaba não enxergando o que de fato está acontecendo na empresa. A menos que rode uma pesquisa 360 e realmente a galera esteja disposta a passar uma verdade ali nessa pesquisa, porque eu também vejo gente mentindo na pesquisa Com porque medo. tem medo Com de perder o medo. emprego, Sim. né? Isso acaba sendo muito grave, né? Como é que É. um diretor, um RH pode descobrir que isso está acontecendo, né? Eu acho que o primeiro passo é as pessoas que estiverem debaixo desse gestor narcisista, né? Que fale, né? Uhum. Sem medo, né? E mesmo porque
Eu acredito que é a questão, se a gente for parar para refletir, é a vida dessa pessoa que está em jogo também. Né? Porque até quando ela vai ficar com medo, até quando que ela vai se sentir Sim, ameaçada, até quando que vai ter até um assédio moral em cima dela. é. Né? Eu acho que como recursos humanos, né, assim, eu tenho visto, né, inclusive na organização que eu trabalhei por muito tempo, recursos humanos cada vez mais vem tendo uma posição estratégica de estar lado a lado com os líderes, né? Uhum, E de ter influência também sobre a liderança. Então, eu uhum. acho que, assim, uma das coisas fundamentais é que as empresas busquem, né, formar e construir uma equipe de recursos humanos, uma liderança de recursos humanos que tenha essa habilidade, né, de estar muito perto, porque eu acho que estando muito perto você consegue mitigar esse risco, né, das coisas acontecerem ali nos paralelos, né? Uhum. Acho que um sinal que também aparece muitas vezes através de recursos humanos, através da área de saúde, são os índices de afastamento, de Olha, falta, os resultados que a gente vê no próprio plano de saúde, então a utilização de mais medicamentos para a ansiedade. A gente acompanhava nossa, muito tem uma esses métrica índices dentro da importantíssima. organização métrica e passou a ser fundamental. Porque assim, poxa, tá todo mundo bem. Tá, mas eu tô com um departamento que o uso de medicamento para ansiedade tá assim altíssimo. É claro que a gente tem que preservar, né, a confidencialidade, mas a gente tem uma área médica que tem essa capacidade, essa habilidade de ir lá entender o que está acontecendo com essa pessoa. Turnover também, O né? turnover, né? Então, Uhum. assim, no final do dia, as pessoas aguentam a pressão até a página B. Aí Espanar. elas vão para o mercado. E aí você começa a perceber uma movimentação maior. E então eu acho que acontece sim essa manipulação, pode acontecer. E no final do dia entrega-se resultado, né? E vai se permitindo. Mas eu acho que você tem. Se você também, esse empresário, né, essa organização se blinda através de métricas ou de recursos de pessoas que possam acompanhar isso bem de perto, eu acho que esse risco vai ficando cada vez menor. Mas precisa de investimento, É. né? Precisa ter um olhar para isso. E não também, né, o dono da organização também meio que deixar as coisas acontecerem. Os resultados estão vindo e a gente vai deixar acontecer, né? E aí Uhum. até chegar num limite que aí se torna intolerável, né? É, eu já vi. Não pode negligenciar. Eu acho que, assim, o maior, assim, orientação que eu dou é que você não pode nem negligenciar nenhum sinal, né? Encarar, né? É. Encarar e olhar para esses dados com muito carinho, né? Vale lembrar que pesquisas mostraram que o Brasil bateu um recorde em 2023 de pedidos de demissão, sendo cerca de 7 milhões de pedidos de demissão de janeiro até novembro. É. E outras pesquisas mostram que o pedido de demissão, 80%, está relacionado ao gestor direto e não necessariamente à empresa. Às vezes o cara gosta da empresa e tem um respeito muito grande pela empresa, mas ele tem aquele gestor que ele não aguenta mais, ele tenta fazer uma movimentação interna, não consegue, e a única saída, às vezes, é pedir as contas sem nada, sem ir para outro emprego, literalmente porque não está sustentando, não conseguindo sustentar a presença desse comportamento desse gestor. Acho que é importante a gente refletir sobre isso e o RH ou até o gestor, né, é entender, ok, entendi que não está legal. As métricas já mostraram que o resultado não está satisfatório, o cenário macroeconômico nacional também não está legal, pesquisas internacionais mostram que o negócio está grave. Uhum. Aí a gente entra no como, né? Então, ok, como que eu minimizo isso? Porque resolver, vamos torcer que uma cultura, né, fortalecida dentro da empresa, com pessoas felizes, a gente consiga ali, talvez até resolver, mas pelo menos minimizar, né? Tem algumas empresas que estão adotando algumas estratégias, eu vou compartilhar e eu gostaria de te escutar também. A primeira estratégia que eu tenho percebido é que um dia a menos na empresa tem dado mais resultado, Uhum. né? Porque as pessoas estão como se fosse um Pareto, né? Vai para a empresa para resolver o que de fato precisa ser resolvido e isso acaba atraindo mais resultado e ela consegue ter mais qualidade de vida num dia a mais ali para ela ficar em casa ou fazendo as suas atividades físicas.
E eu tenho percebido também que tem uma tendência que está crescendo, que é quando o dono, ele já não aguenta mais, está cansado e está desgastado, e ele está contratando líderes como as a service. Olha, eu tenho um projeto pontual aqui, eu vou te contratar como PJ para você resolver pontualmente isso. Uhum. Esse cara, às vezes, vem de fora, está mais motivado, consegue trazer uma cultura mais interessante ali, motivar a galera. E aí ele consegue fazer essa mudança de vários líderes tocando vários projetos pontuais. É uma estratégia. Uhum. Né? Quais são as outras estratégias que você enxerga, seja por parte do RH ou do próprio líder, né, de investir nele mesmo para poder gerar um resultado mais bacana, mais atrativo, mais saudável para as equipes? Tá, só queria fazer um comentário, essa questão que você falou, né, de um dia a menos. Eu acho Uhum. que isso é muito valioso, inclusive, né? A pandemia trouxe muita mudança aí, né, no nosso conceito de escritório, né? Uhum. Algumas que eu acho que foram muito positivas, outras eu acho que a gente ainda precisa olhar, né, com algumas perdas que a gente teve, principalmente quando a gente fala de perdas relacionais, né? Uhum. Mas sim, eu acho que se você adota uma postura, né, de dar mais espaço para as pessoas terem um equilíbrio de vida pessoal e profissional, isso é muito motivador, né? Desde que realmente se dê espaço, né? Porque eu acho que tem uma coisa, né? As pessoas acabaram indo para casa, né, para o home office, e muitas empresas mantiveram a condição do home office até hoje, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Como é que é trabalhado aí, quando você fala de recursos humanos, o dono, a organização precisa olhar o home office com respeito. Porque às vezes você está lá, meio-dia, a pessoa está num call comendo um pedaço de pizza na mesa. Né? E por quê? Porque não vou me desconectar, porque a minha reunião é da meio-dia a uma, daqui a pouco, das 2 às 3 eu tenho outra. Então, cada um tem a sua agenda, que é diferente quando você está dentro do escritório, que todo mundo meio que parava para um horário de almoço, todo mundo junto, começa no mesmo horário, termina razoavelmente no mesmo horário, né? Então, essa liberdade precisa ser respeitada, né? Então, acho que quando a gente fala de dar mais essa liberdade, precisa ser com carinho e atenção, E com um né? processo claro, uma Então política precisa clara, né? ter horário de descanso, precisa ter o horário de pausa, né? E aí sim vai funcionar. Porque senão o cara se sente obrigado a responder meio 8, 9, 10 da noite e 8 da manhã tá conectado de novo, Eu né? vejo alguns donos de empresas, só pegando esse gancho, que a gente sabe que existem grandes empresas, médias e pequenas, né? E eu vejo alguns de médias e pequenas jantando com a marmita, fazendo a reunião no meio de uma live, achando bonito. Achando muito Que, bonito. e 9 horas da noite. E Uhum. querendo que a galera esteja lá trabalhando junto com ele. Né? Então, acho que é válido ele entender que esse pode ser um comportamento dele, mas não significa que faz parte ali de um ambiente mais tradicional, não significa que o seu funcionário tem que estar 9 horas da noite jantando com você no meio de uma reunião. Né? Acho que esse é um ponto muito importante. Então eu começaria por aí, né? Acho que uma outra coisa que é importante, eu acho que cada vez mais as empresas estão olhando, como a gente falou, para esse cuidado, né, da saúde mental. Até hoje, existe uma lei que certifica as empresas que oficialmente trabalham programas de saúde mental. Isso é Legal. fantástico, né? Porque assim. Tem aquelas que são pioneiras e já espontaneamente já vêm fazendo trabalhos e olhando para esses cuidados, mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo, né, parte pelo amor, às vezes você parte pela dor, né? Então eu acho Uhum. que ter uma lei que certifica ajuda sim. Que mesmo que às vezes a empresa comece de uma maneira não tão espontânea, mas na medida que ela vai começar a ver resultados sobre isso, ela vai entender que faz sentido, né? Que Sim. não é assim uma lei só por obrigação, Uhum. né? E acho então que quando a gente junto com recursos humanos, cria programas, né? Treinamento, orientação, se propõe a trazer mentoria para os líderes, é um super apoiador. Né? Você sabe que eu estava conversando esses dias com uma empresa com uma empresa e a gente falando do programa de liderança, e uma das coisas que eu gosto de falar no programa de liderança, né, é que a gente tem que sair, a gente precisa preparar os líderes para eles saírem do ego para o Uhum. eco.
Né? O que é sair do ego para o eco? É aquela coisa de você sair do egocentrismo, né? Assim, de que o líder, de uma liderança de uma liderança vertical, que é o líder que comando e controle, para o líder eco, que é o eco quê? De ecossistema, de ecoar, que é o líder Collab, que né? compartilha, né? Que divide e compartilha responsabilidades. Então, acho que quando a gente também traz esse tipo de conteúdo, de oportunidade de reflexão e discussão com os líderes sobre a ressignificação do papel do líder, eu acho que ajuda muito também. Muito bom. Eu acredito que são alguns pontos também que precisam ser trabalhados quando a gente fala de uma liderança e principalmente lembrar que o líder está lá para fazer um bom trabalho, mas tem uma empresa que contratou esse líder e essa empresa tem que desenvolver esse líder constantemente para que ele possa fazer um bom trabalho, né? E falando do pós-pandemia, eu tenho visto algumas pesquisas que mostram que o cara ainda está vivendo luto. Ele está sendo o líder daquela empresa, mas não faz nem 4 anos que ele pode ter perdido 3 parentes de uma vez e ainda assim está tendo que trabalhar essa questão para poder ainda ajudar as outras pessoas a se motivarem, né? Então, acho que tem alguns treinamentos só sobre luto, que eu acho que é muito interessante. Eu acredito que a terapia vai ajudar de qualquer jeito. Tem vários tipos de terapia, né? Tem uma terapia mais tradicional, tem uma terapia holística, que, querendo ou não, é aquele momento que você comentou que é o momento exclusivo dele. Né? Ó, estou aqui para você falar o que você quiser, seja do lado pessoal ou profissional, e a gente vai trabalhar em cima dessas questões, gerar alguns significados, ou pelo menos compreender o significado que você está tendo, gerar cenários para você ter uma vida melhor daqui para frente. E do papel da empresa, eu acho que é fundamental ter um apoio de um especialista, né? Eu conheço algumas empresas que têm um mentor exclusivo. A pessoa fica andando de setor em setor ali, só administrando conflito e ajudando as pessoas. E também treinamentos. Mas, falando de treinamento, Renata, treinamento bom. Eu acredito que algumas empresas, e eu estou falando agora de grandes empresas, o que eles acabam fazendo para reduzir custo? Pega um EADzinho compiladinho ali, né, onde a pessoa não consegue nem tirar uma dúvida, porque são vários módulos, só que ela só está com a escuta ativa, né, e olhe lá, para você não dormir no meio do EAD, né, porque a gente sabe que tem métrica que vê se a pessoa realmente está fazendo o EAD ou não, mas talvez não seja o suficiente. Talvez aquele ambiente mais tradicional de fazer um treinamento tete a tete, de ser presencial, de ter essa troca, talvez faça com que essa pessoa assimile muito mais as informações e também possa produzir de uma maneira mais assertiva, porque quando ela tiver dúvida, ela vai perguntar e essa dúvida está sendo resolvida. Eu estou falando isso porque eu já tive cliente de banco, inclusive, que a cliente falou assim: Marcos, eu não vou ficar aqui. Eu falei: por que você não vai ficar? Dela: porque eu estou numa cidade pequena, o máximo que me deram de aprendizado são vários milhões de EAD para eu ficar assistindo, só que o meu partner, que é uma pessoa que tem a mesma competência para poder me ensinar, não tenho. Só estou eu na agência aqui, o outro está a 3 horas de distância e ele não quer vir aqui me ajudar e a empresa também não quer me mandar lá para ficar uma semana com ele. Começa a gerar um monte de dificuldade. E por uma questão lógica, o resultado não vem. Ou se vem, não vem no potencial que ele poderia vir. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que quando a gente fala de programa de treinamento, essa é uma premissa extremamente importante, né? Tem empresas que, até quando a gente fala de empresas grandes, muitas investem, fazem um budget enorme, mas não fazem programas efetivos, né? É simplesmente, eu tenho, tá aqui o pacote. Né? Então, quando a gente fala de treinamento, de desenvolvimento, eu gosto muito quando a gente fala de programas. E programas, assim, com turmas menores. Eu chamo até dentro do programa de saúde mental, né? Que hoje eu tenho criado. A gente fala de aconselhamento. Né? Rodas de aconselhamento. Porque, na verdade, a gente vai trazer conteúdo, a gente vai trazer teoria, mas no final do dia o que a gente precisa é fazer essas pessoas refletirem e digerirem tudo isso. Então, eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade, principalmente quando a gente fala de liderança, quando a gente fala assim, de um grupo maior, às vezes é difícil, mas de fazer pockets, né? De sessões pocket, de aconselhamento, de conversa, aonde eles possam externalizar e trocar. Porque é assim
que você aprende de fato, né? Muito. Você jogar um conteúdo teórico, né? Às vezes mandar o cara, às vezes não é só o EAD. Você manda o cara para um puta treinamento que é um dia e nunca mais se fala no assunto, né? Não Tem que vai ter um ser absorvido, acompanhamento. principalmente para a pessoa que já vive uma pressão, já está cansado, já está exausto. Às vezes ele não vai absorver nem 5% do que foi discutido. Quando você traz a pessoa como parte, né? Então, assim, ó, esse programa, você é parte dessa transformação, você é parte desse processo, faz com que ele precise, sim, se conectar, de colocar suas ideias, de colocar suas preocupações, de colocar, daí, muitas vezes, os seus medos. E aí vira um processo efetivo, né? E que realmente, a longo prazo, pode ser transformador, né, para a organização. Eu até comentei isso num outro podcast, acho que faz total sentido trazer para cá também, que é assim, uma coisa é o programa, só que para fazer esse programa, a pessoa precisa sair daquele setor que está sendo cobrada por milhões de clientes e chefes ali que não querem que ela saia daquele setor para fazer o programa. E aí, depois que ela está autorizada a sair, ela também tem que querer. Porque se ela estiver numa zona de conforto, numa cultura muito enraizada negativamente falando, ela está com preguiça de querer ir para a sala. Né? Então, eu já fiz projetos que duraram 6 meses, onde tinha que estar lá, por exemplo, 15 pessoas, ou um pocket de 10 pessoas, vai 2. Às vezes não vai nenhuma. Né? Então, fica um desafio muito grande também para a empresa querer. E se essa pessoa não tiver um aporte do gestor direto, ela não vai. Aí eu perguntar, por que você não foi? Não, porque meu chefe pediu para fazer tal coisa. Acaba sendo um desafio gigantesco. E aí, sim, a partir do momento que a empresa investiu, o gestor liberou essa pessoa, né, e essa pessoa foi, é muito interessante, porque dá um resultado gigantesco. Teve uma vez, e é isso que eu falei no outro podcast, eu tinha 6 pessoas lá. E eu só perguntei, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Conta para mim. A partir daí, foram 2 horas inteiras, eles falando. E um desabafava, outro desabafava, e compartilhava. Eu falei, naquele momento eu falei, eu só preciso escutar eles hoje. Porque eu tô vendo que a necessidade deles de soltar é enorme. E aí, quando acabou, eles falaram, foi excelente. Nossa, a gente precisa mais disso. E eu não falei praticamente nada, eu só deixei eles A terapia é isso, desabafarem, né? A maioria das vezes a gente fala muito pouco. Mas Exato. o desabafar é extremamente importante, né? Precisa, né? E eu acho que é com esse desabafar que vem as ideias, que vem as soluções de melhoria, sugestões, que vem as oportunidades de aplicação de uma metodologia ou, a nosso papel, compartilhar uma ferramenta nova com eles para que eles possam entregar o melhor resultado. Eu acredito que, acho que o ponto em questão é como é que está o cenário da empresa, né? Qual que é o diagnóstico, se tem métrica e que os donos ou diretoria estatutária, eles entendam que tem ROI. Eu vejo muitos donos com medo de investir pesado numa qualidade de vida, num treinamento. Esse cara pega esse conhecimento, melhora e sai. Aí eu falo assim, mas o que adianta ele ficar lá também doente? Né? Você prefere ter uma galera que tem uma grande chance de ficar dentro da empresa e não querer sair porque está sendo treinada, porque está sendo bem cuidada, está tendo uma cultura boa? Ou você prefere que todo mundo fique numa situação bem desgastante? Não, você sabe que você está falando essa questão, né, de colocar as pessoas numa sessão e poder ter mais ferramentas e compartilhar. Eu acho que também um outro grande benefício quando a gente consegue fazer isso é que as pessoas percebem que elas não estão sozinhas nas dores, né? E daí vem essa rede de apoio. E para funcionar, Marcos, eu acho que é isso. Tem que começar pela liderança, né? Porque eu também concordo, eu vi isso na empresa, né? Por muitos anos que eu trabalhei. Se a gente não estava bem pautado e bem alinhado com a liderança, não funcionava. A liderança é espelho, né? Assim, a liderança é espelho para tudo dentro da organização. Então, se você traz um programa, por mais maravilhoso que seja, mas se a liderança não compra, às vezes despreza, né? Não vai funcionar mesmo. Então, a gente sempre buscou conscientizar primeiro a liderança. Eu sempre digo, comece pela liderança, porque se você começa, a liderança percebe valor, ela vai
incentivar que isso seja organizado para o restante da equipe, porque senão não tem sucesso. É assim, é tirar a água de pedra, né? Aí é muito sofrido. Exato, por isso que tem que ter um programa, né? É. Uma conscientização do porquê estamos fazendo isso, quais são os possíveis resultados que a gente vai ter com esse investimento e o ROI, claro, o retorno sobre o investimento tem que vir também. Exatamente. Muito bom. Renata, eu tenho certeza absoluta que tem muitos líderes, tem setores de RH assistindo a gente e essas pessoas vão querer conversar com você, vão querer conversar com a Bora Desenvolver. Como é que essas pessoas podem encontrar a Renata hoje, seja nas redes sociais, para que possa dar andamento nessa conversa e possa pensar num programa bem bacana com os líderes? Tá. Bom, como eu te falei, eu atuo, né, com consultoria, e a minha consultoria acontece dentro das empresas, na maioria das vezes. Eu atuo também com atendimento presencial para pessoas de maneira individual, líderes executivos e pessoas que estão em transição de carreira. E também atendo online. Hoje eu atendo numa clínica que fica aqui na Zona Oeste, né, de São Paulo. É uma clínica de saúde integrada. E eu atendo também, como eu disse, online. O meu contato é conexão_desenvolvimento humano, que é o meu Instagram. Legal. Onde eu normalmente compartilho experiências, compartilho conteúdo. Eu não sei se eu posso deixar aqui meu e-mail, meu telefone. Fica super à vontade. Tá, o meu telefone é 11 91 476 1712. E o meu e-mail é Renata, Varolo com 2 L's, renata@gmail.com. Estou super disposta, né, a conversar, a contar um pouco. Uso essa minha experiência como CLT, no mundo corporativo, até como referência nos processos de consultoria com as empresas, tanto de desenvolvimento de liderança, mentoria, quanto agora com esse programa de aconselhamento e palestras para a saúde mental. E também no set terapêutico, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas buscam começar por essa autoajuda mais profunda, né? Que a terapia, eu acho que é assim, eu falo que terapia é vida, né? Para todos nós e deveria fazer parte da nossa vida eternamente. É um processo de autoconhecimento maravilhoso, né? E só para a gente fechar aqui, eu queria falar uma coisa. A gente falou, assim, muito de como é que o líder percebe, né? E uma coisa que a gente vem falando muito hoje em dia, que tem ficado assim mais constante nas organizações e até para as pessoas que vão buscar ajuda terapêutica, é como é que você identifica que você está possivelmente entrando num processo de exaustão ou de burnout. Fantástico. Porque assim, eu já vi, né, e eu percebo que muitas vezes o burnout ele não acontece da pior maneira. Então, muitas vezes a pessoa ela está tão envolvida, ela está envolvida num projeto, às vezes, muito grande na empresa, ela está envolvida em grandes decisões, ela está num momento bacana dentro da organização. Só que num ritmo tão acelerado que ela não para perceber sinais. Então, assim, que sinais que vêm? Às vezes vem um sinal de uma dor de cabeça, e aí eu vou lá, tomo um remédio para enxaqueca. Às vezes vem um sinal de uma dor de estômago, aí eu vou lá e tomo um remédio para o meu estômago. Às vezes vem uma dificuldade de dormir, lá eu tomo um remédio para dormir. E aí, quando você vê, você vai carregando e postergando aquilo até chegar, assim, numa exaustão. Que pode ser uma exaustão do quê? Uma dificuldade de concentrar. Às vezes você está numa reunião e eu não consigo mais me concentrar. Uma falta de energia física, né? Então, quanto mais você puder prestar atenção mais rapidamente em você, e esses pequenos sinais que às vezes parecem pontinhos separados, eu digo, a dor de cabeça, a dor do estômago, às vezes ela é muito maior que isso, né? Ela tá te dando ali sinaizinhos que você precisa olhar para você fisicamente e emocionalmente como um todo, né? E aí é o convite para, poxa, né? Por mais que eu esteja no momento bom, e não é só estar no momento ruim dentro da organização, eu preciso parar e ter o meu momento de reflexão, né? Como é que eu estou equilibrando a minha mente e o meu corpo para que
em um determinado momento, isso não vire um problema, de fato, aonde eu vou pifar. É. Né? Então, eu convido a isso. Quando você fala, poxa, que momento eu procuro uma terapia? Que momento eu procuro uma mentoria? Né? Não vá procurar só quando você está mal. Né? Porque o estar mal, às vezes, ele vai ser muito mais difícil para você se reconectar com você. Quando você já está bem, você está produzindo, e você só precisa olhar para você com mais cuidado, né? Assim, e pensar, puxa, tô no ritmo certo, né? Tô conseguindo ter equilíbrio. É o melhor momento. Faz total sentido, porque não queiram entrar num burnout. Né? Porque imagina uma montanha-russa. Você tá bem, tá tudo bem, só que a pressão começa a vir. Se você cai, e cai com profundidade, falando de burnout mesmo, para voltar é um tempão também. Porque aí realmente você já afundou, já vai ter que entrar com mais terapeutas, talvez psiquiatra, talvez um tempo ali de meses até recuperar isso. E os meus clientes que já passaram por essa experiência, eles falam: Marcos, eu não consigo ler um texto, não consigo parar, ficar sentada no trabalho. Por quê? Porque não vem força para realmente voltar a trabalhar, para realmente produzir. A pessoa está estafada, literalmente. Então faz total sentido, né? Preste atenção nesses sinais, comece a se observar. Veja, conversa com o RH, conversa com uma mentoria. Às vezes a pessoa não tem recurso, né, para fazer uma terapia, recurso financeiro para fazer uma terapia, mas ela pode conversar com a empresa. Talvez a empresa pague ali metade, 50%, talvez a empresa dê um treinamento para você. Acho que é importante você ter essa proatividade, né, de buscar ajuda e não ficar ali resistente, duro, tentando fazer tudo sozinho, síndrome de Salvador, achando que vai resolver, porque a Renata tem total razão. Ela pode demorar, mas quando vem é para derrubar mesmo, né? Por isso que é o burnout. Estuda sobre o burnout, leia com detalhes sobre o que é de fato ter um burnout ou estar em algum estado mais depressivo. Acaba realmente a casa caindo e vai voltar? Se Deus queira, né, com toda a estrutura aí dos especialistas, que volte, mas tem um tempo que acaba sendo perdido dentro da sua produtividade, que pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, até que você estabilize ali e volte a jogar o jogo. Faz sentido? Não, faz todo sentido. E não ter, assim, vergonha disso, né? De procurar essa ajuda, assim, não ter... Eu acho que as pessoas têm tido muito menos preconceito em relação ao atendimento terapêutico, uma ajuda externa, felizmente. Que bom. Né? Mas eu acho que ainda tem um pouco dessa questão. Eu vou quando eu tô mal. Ou quando eu tô muito mal. E quanto mais você procurar ajuda no momento que você ainda está bem, mais resiliência e autoconsciência você consegue ter. Fantástico. E mais você consegue colocar os seus limites para que você não chegue no momento ruim. Autoconhecimento. Exatamente. Né? Porque você a chave de tudo. Você está sabendo jogar o jogo e tem muita técnica, muito método que você consegue, de uma maneira racional, né, sem deixar a emoção envolver, administrar aquela situação de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais assertiva. É isso mesmo. Muito bom. Renata, muitíssimo obrigado pela sua presença, por esse bate-papo. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ajudar muitas empresas, muitas pessoas vão entrar em contato contigo para poder dar andamento nesse programa de desenvolvimento da liderança. E daqui da Bora Desenvolver também estamos super dispostos, temos o nosso treinamento Liderando com Inteligência Emocional, que vai entregar muito conteúdo também, tem mentorias que a gente pode ajudar, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Renata, última dica para a galera, para a gente se despedir, fala para os líderes qual é aquela dica que você pode dar para realmente a gente encerrar com chave de ouro, para que eles possam ter uma vida cada vez mais saudável. Eu acho que a dica é isso que a gente acabou de falar, né? O autoconhecimento é um presente. Ótimo. Né? Então, assim, quando você para e pensa que você é a pessoa mais importante que existe, né? Para você e para o reflexo que você leva para o restante das pessoas com quem você convive na empresa, no seu convívio familiar, né? Com seus amigos. Então, quanto mais você for uma pessoa resiliente,
que trabalhem com compaixão, né? Que olhem as pessoas com um olhar mais humanizado, mais resultado positivo você vai ter. Mas isso parte de um autoconhecimento, né? Parte de você realmente saber quais são as suas forças, eu digo, né? Quais são suas limitações e não ter medo de falar sobre elas, porque, mais uma vez, isso conecta. Conecta e vai ser uma grande referência positiva para todos que estiverem à sua volta, seja familiares, amigos ou colegas de trabalho. E principalmente líderes, né? Vocês Exatamente. impactam a vida de muita gente. Muita, muita. Então precisa cuidar de você e cuidar dos outros. É isso aí. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Espero que para vocês faça todo sentido. Converse com a Renata, converse com a gente no site boradesenvolver.com.br, Instagram, Bora Desenvolver. E mais uma vez, foi um prazer enorme estar com todos vocês e com você, Renata. Muito Marcos, obrigado. um prazer. Foi realmente um prazer falar desse tema e estar aqui com você. Eu agradeço muito pelo convite. Fico muito feliz. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.